Meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Eu havia prometido a vocês de trazer esporadicamente conteúdo relativo à história do cristianismo e infelizmente, devido aos muitos afazeres ministeriais, eu sou um pastor local, pastor de igreja, eu não tive a oportunidade de disponibilizar para vocês um novo conteúdo. E aproveitando um pouco esse feriado, eu quero trazer aqui um pouquinho mais sobre a história do cristianismo, principalmente trazendo alguns elementos característicos dos problemas, dos ataques que a Igreja do Senhor Jesus sofreu. No primeiro vídeo nós mencionamos a vocês as perseguições romanas que se estenderam a partir do ano 64 de até o ano 313, com a promulgação do Edito de Milão por Constantino. Não é o reconhecimento do cristianismo como religião oficial do Império Romano. O reconhecimento foi por parte de Teodósio I, ali em 380. O cristianismo pudesse ser reconhecido como religião oficial do Império Romano. Mas hoje eu quero trazer aqui aquilo que eu havia prometido. Nós terminamos o primeiro vídeo falando dos ataques internos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo sofreu. Lembra quando o apóstolo Paulo faz uma reunião em Mileto com os presbíteros de Éfeso? Ele havia sido liberto da sua primeira prisão provisional em Roma, e ele faz uma reunião na expectativa de que os presbíteros da Igreja de Éfeso pudessem ser amparados de forma ministerial e comportamental pelo apóstolo Paulo, que havia fundado anos antes a Igreja do Senhor Jesus na Ásia Menor e Meridional. Naquela ocasião, o apóstolo Paulo já previa que alguns ataques surgiriam dentro da igreja, e estes ataques não eram físicos e nem estruturais, também não eram ataques intelectuais, advindos tanto do judaísmo como da filosofia grega, a exemplo do que nós podemos observar nas epístolas de Paulo à Galácia do Sul, que são as cidades de Antioquia, da Psídia, Listra, Icônio e Derbe, e a própria epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses, que foi, na verdade, a expectativa que ele tinha, juntamente com Epáfras, de suprimir os ataques vindo do gnosticismo, da filosofia grega, do legalismo e dos cultos espiritualmente místicos que já estavam adentrando na Igreja do Senhor Jesus, tanto em Colossos e mais tarde em Laodiceia. Hoje eu quero estabelecer para vocês aqui exatamente esse pano de fundo doutrinário, que é para poder compreendermos melhor quais foram as atitudes tomadas pela Igreja do Senhor Jesus na expectativa de suprimir esses ataques que ela estava sofrendo. E nós não podemos compreender esse tipo de resposta se não compreendermos um pouco sobre ortodoxia. Lembrando, os irmãos, que a Igreja do Senhor havia sofrido primeiro um ataque físico, que foi promulgado pelo grande e vasto Império Romano, a partir do incêndio de Roma, em 64 de até, claro, o ano 313, quando o Edito de Milão propunha ao Império Romano, tanto do Oriente como do Ocidente, que os cristãos pudessem ser deixados em paz e poder celebrar a sua fé de forma pacífica. Depois nós temos um ataque profundamente intelectual, este primeiramente característico à comunidade judaica, que fez primeiro essa frente, inclusive o próprio apóstolo Paulo, na expectativa de suprimir esses ataques com relação à tradição judaica e o legalismo cristão, ele escreveu diversas epístolas abordando esse tema e também os ataques advindo do paganismo. Só porque aí tem um terceiro problema, e é problema maior do que os dois primeiros problemas, porque o primeiro problema, atacando a estrutura física da Igreja do Senhor Jesus e estrutural através das perseguições do Império Romano, a despeito daquelas que houve nos dias de Décio e de Diocleciano, nós temos a concepção histórica de que esses ataques não fizeram nada além de crescer a igreja. O próprio Tertuliano diz que a semente, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Por isso que Diocleciano quis eliminar o poder da palavra, que eram os pergaminhos que corriam nas igrejas e que dava estruturação fundamental e doutrinária para a igreja. Mas esse ataque aqui, ele é perigosíssimo porque ele é um ataque interno. E o ataque interno é exatamente as heresias que surgem dentro da igreja. Naquela reunião que o apóstolo Paulo
faz com os presbíteros de Mileto, ele diz: bem sei que depois da minha partida se levantarão ou surgirão dentre vós pessoas que seduzirão o rebanho. Então, exatamente, o ataque interno, ele tem essa característica de ser um ataque promulgado, liberado, evidenciado a partir de pessoas que estão dentro do seu convívio relacional e congregacional. O que a igreja fez? Ela precisou estabelecer uma ortodoxia. O que é ortodoxia? Ortodoxia é todo pilar, todo fundamento que se identifica com o cristianismo. Tudo que se assemelha, que se caracteriza por fé pura, por fé simples, é chamado na tradição como ortodoxia. Ortodoxia seria para nós uma doutrina, e nós confundimos até certo tempo os usos e costumes com relação à doutrina, e nada tem a ver uso e costume com doutrina. Ortodoxia são doutrinas, são postulados fundamentais da fé cristã e que caracterizam um modus operandi da nossa espiritualidade e da nossa religiosidade. Tudo que não se encaixa na ortodoxia é heresia. Por exemplo, o que não encaixa na doutrina de Cristo, na cristologia, é heresia. O que não encaixa na paracletologia é heresia. O que não encaixa no pensamento escatológico cristão é heresia. Então, a heresia é a oportunidade que o ensinamento tem de não se encaixar na ortodoxia cristã. Então, o segundo e o terceiro século foi um tempo de confusão produtiva. Os estudiosos admitem a possibilidade de que toda a confusão que decorreram no segundo e no terceiro século teve a sua característica produtiva. As confusões doutrinárias surgidas dentro da igreja, eu vou falar sobre 3 aqui hoje: o gnosticismo, o marcionismo e o montanismo, fizeram com que a igreja de Deus se manifestasse contrariamente às posições heréticas que se levantavam. E esse posicionamento contra é chamado de ortodoxia. Ortodoxia são doutrinas fundamentais do reino de Deus. Então, foi de fato uma confusão produtiva, porque a heresia instigou a igreja ao estabelecimento da ortodoxia. Uma vez que a cada luz surgia dentro da igreja, as luzes que surgiam, os ensinamentos que surgiam, eram submetidas às regras da ortodoxia cristã. Aquilo que não se encaixava ao que a ortodoxia estabelecia era considerado heresia. E aí nós temos 3 grandes forças heréticas que perturbaram sistematicamente a igreja. A primeira foi o gnosticismo. Bom, o gnosticismo ele tem algumas características. Os estudiosos dizem que o gnosticismo é uma grande hidra mitológica, né? Hidra é aquele animal que tem várias cabeças e quando você corta uma surge outra, porque o gnosticismo tem essa característica de se reinventar. Nós obtemos elementos do gnosticismo em várias expressões de fé nas igrejas, quando nós as observamos, né? O evangelicalismo brasileiro, aqui latino-americano, que geralmente é caracterizado pelas frentes e luzes que vêm lá da América do Norte, a gente consegue perceber alguns veios do gnosticismo nos dias de hoje. Por exemplo, ele tem 3 características que, independente da dificuldade que temos de identificá-lo, essas 3 são preponderantes. A primeira é que o gnosticismo é docético. A segunda é que o gnosticismo tem profundos veios do dualismo teológico. E a terceira característica é que o gnosticismo ele produziu literaturas que visavam confundir a ortodoxia
cristã. Dentro dessas três características que possuía o gnosticismo, nós temos uma primeira ameaça, que é a docética. O docetismo, ele veio de fato primeiro do que o gnosticismo, e o gnosticismo ele surge debaixo das bases do seu ensinamento. A grande ameaça que o doceticismo trouxe à teologia cristã é que ele descrê total e completamente na figura antrópica de Jesus Cristo. Ele descaracteriza a possibilidade de Deus ter se personificado em um homem, como diz João, capítulo 1 de seu evangelho. No princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. O docetismo, ele descrê sobre qualquer possibilidade na ideia de Jesus ser um homem. Ele acreditava que a imagem de Jesus Cristo como homem era apenas um espectro, uma imagem, e que a natureza de Jesus Cristo era estrita e puramente divina. E o que se via de forma corpórea e existencial de Jesus Cristo, nada tinha a ver com o homem. E isso ameaçava de forma muito característica os elementos da natureza de Cristo, e o que Cristo não assumiu, ele não curou. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Nesse tipo de voga, de pensamento, de doutrina, pessoas se levantaram na história do cristianismo, e discussões já a partir, por exemplo, do arianismo, um bispo de Alexandria, se estenderam até o Concílio de Nicéia em 325 e foram resolvidas de forma sistemática e ortodoxa ali, mas não adiantou. O arianismo continuou a prevalecer até que Atanásio se levanta, o anão negro, e coloca um fim nisso. Mas esse tipo de ensinamento que admitia a possibilidade de que Jesus não assumiu a forma corpórea, ameaçou demais o pensamento cristológico da igreja de Jesus Cristo nos primeiros séculos da era cristã. A segunda característica do gnosticismo é que ele também, como se não bastasse ser docético, era dualista. O dualismo transmite a ideia da existência de um Deus bom e um Deus mau, a espécime de dois deuses. O Deus mau criou o mundo, é o Deus do Antigo Testamento. O Deus bom, o Deus do Novo Testamento, ele redime o mundo. O Deus do Novo Testamento, que no caso é Jesus Cristo, nosso Senhor, seria um Deus bom. Só que a salvação, ela é apregoada dentro do dualismo fora de quaisquer auspícios de natureza humana. A salvação não se dá através do sangue sacrificial, até porque Jesus não tinha um corpo, ali era um espectro, era uma logosofia difícil de ser explicado, e a salvação se dava na capacidade que o indivíduo tem de se desmaterializar. Olha que loucura, do mundo, do corpo físico, dessa estrutura corporal, porque a matéria é má, matéria corresponde ao Deus do Antigo Testamento. Por isso que eles negam o nascimento virginal de Cristo Jesus o Nazareno. Então, não coloca sobre qualquer aspecto a característica antrópica, formando a natureza teantrópica de Cristo. Não, para efeito de qualquer assunto, isso é inviável dentro do pensamento dualista. A salvação, então, por exemplo, para o Presley, é escapar do mundo material e migrar para o mundo espiritual. Jesus é o quê? É um guia. Jesus seria uma espécie de guia para me levar à salvação e verdades por meio do conhecimento. É um pouco do que hoje a gente percebe também no próprio Espiritismo. A terceira característica do gnosticismo é que eles tinham habilidades para escrever demais. E detalhe, os seus escritos eram caracteristicamente eivados de filosofia docética, de filosofia dualista, e era descaracterizada a natureza humana de Jesus Cristo. E outra coisa, foi nessa época que se produziram textos que hoje são contados como sendo grandes descobertas, como por exemplo o Evangelho de Tomé,
o Evangelho de Judas, o Evangelho de Pedro e demais evangelhos escritos por gnósticos que se perfaziam aos apóstolos do Senhor Jesus Cristo na expectativa de que seus ensinamentos pudessem ser sacramentados pela Igreja do Senhor Jesus. Aqui surgiram várias questões de logosofias, de espiritismo, o que a gente percebe, por exemplo, hoje na nova era, filosofias, e muitos destes ensinamentos são percebidos ainda hoje junto às mais diversas religiões esotéricas, bem como também religiões que a gente percebe aqui no próprio cenário nacional, no evangelicalismo brasileiro. O segundo grande inimigo foi Márcion. Márcion é complicadíssimo. O marcionismo foi, sem dúvida nenhuma, uma das maiores ameaças ao cristianismo dos primeiros séculos da era cristã. Ele era filho de um bispo em Sinop, de uma congregação ali em Sinop, mas ele migrou-se para Roma. Márcion, ele era adepto do gnosticismo, portanto ele tinha veios doutrinários caracterizados tanto pelo docetismo como pelo dualismo. Ele desacreditava de forma sistemática da possibilidade de que Jesus tivesse vindo em matéria. Ele não admitia a natureza teantrópica, theo Deus, antro homem, de Jesus Cristo. Um grande problema de Márcion é que ele era fã do apóstolo Paulo. Ele escolheu 10 epístolas do apóstolo Paulo, com exceção das pastorais, e pegou o evangelho de Lucas adulterado. Ele fatiou, fracionou, dividiu o evangelho de São Lucas para consubstanciá-lo às doutrinas que ele havia estabelecido. O próprio Policarpo, quando encontrou com Márcion em uma de suas reuniões, Márcion perguntou para Policarpo: "Você sabe quem eu sou?" Policarpo respondeu para ele: "Sim, sei, você é o primogênito de Satanás." É interessante que Márcion, ele começa o seu evangelho porque ele desenvolveu para si um cânon, e nós acreditamos de forma bem mais específica que a figura de Márcion, dessa personagem da história do cristianismo, foi que forçou os bispos a estabelecer a ortodoxia cristã, bem como o credo. Quais seriam os livros? A gente sabe que a lista de Atanásio, em 367 dessa mesma era, que é a lista contendo os 27 livros canônicos do Novo Testamento, mas foi exatamente Márcion que, já no primeiro século, ele separou os livros que eram sagrados e fez dos livros a sua Bíblia. Os 10 epístolas de Paulo e o Evangelho adulterado de Lucas. Ele pegou Lucas 3:1 e juntou com Lucas 4, versículo 31, e o início do evangelho da Bíblia Sagrada de Márcion era exatamente assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconítis, e Lisânias tetrarca de Abilene, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava aos sábios. Isso aqui é o evangelho de Márcion. Lucas capítulo 3, versículo 1, aí ele liga a Lucas capítulo número 4, versículo 31. E desceu a Galileia, Jesus desceu do céu. Ele não admitia, sobre qualquer tipo de hipótese, que Cristo Jesus assume forma corporeamente humana a partir de um nascimento virginal, porque ele não poderia se misturar com o Deus mau, o Deus que cria, o Deus do Antigo Testamento. É uma grande confusão gnóstica que Márcion compenetrou, infiltrou, introduziu dentro da igreja e trouxe diversos prejuízos, mas instigou os pais da igreja a estabelecer a doutrina e o credo. O terceiro grande inimigo da igreja do Senhor Jesus Cristo, do cristianismo nos primeiros séculos, foi Montano. Montano estabeleceu o montanismo, e as prioridades ministradas nos cultos de Montano eram exatamente elementos místicos
priorizados de forma sistemática. Com Montano, os dons do Espírito Santo, que haviam cessado após a morte dos apóstolos, retornaram à igreja. Montano, com as outras profetisas que estavam debaixo do seu pastoreio, Prisca e Maximila, afirmavam ter autoridade da revelação, a exemplo da autoridade que tiveram os apóstolos em seus escritos. Qual era o grande problema de Montano? A busca da santificação? Sim, porque Montano acreditava numa espécime de doutrina da santificação plena. Isso voltou a ser tema depois na igreja com Pelágio. Depois tivemos grandes dificuldades também vindas pelo semi-pelagianismo. O próprio John Wesley tinha a afeição a essa doutrina da santificação plena, o que a gente sabe, concorda, e que é total e completamente impossível o ser humano atingir esse tipo de patamar espiritual. Mas Montano, como se não bastasse esse problema, porque eles eram profundamente ascéticos, o pecado não era tolerado sob qualquer hipótese, o indivíduo que pecasse sob a sua condução pastoril era execrado da igreja, não podia mais voltar, era excluído total, não havia perdão, porque eles vogavam uma natureza profundamente ascética do seu modus operandi de vida. Mas pior do que tudo isso era Montano dizer que a revelação estava incompleta e que ele, Montano, era a própria voz de Deus completando a revelação que havia sido iniciada pelos apóstolos. Ele se colocava, se equiparava em par de igualdade com os escritos apostólicos. E o que foi que a ortodoxia fez? Quais foram os desafios da ortodoxia para lidar com o gnosticismo, o marcionismo e o montanismo? 3 coisas. A primeira coisa foi estabelecer a fé. De fato, estabelecer o que é doutrina. Isso é muito importante, porque quando temos um norte doutrinário, quando temos de fato um caminho, quando temos de fato uma via, quando temos de fato um modus doutrinário operandi, nós não tomamos atalho. Quando você não tem caminho, quando você não tem um destino, quando você não tem um propósito a ser caminhado dentro das Escrituras, aí todo tipo de luz, todo tipo de via, todo tipo de brejo, todo tipo de atalho para você se torna caminho. Mas primeira coisa que a ortodoxia fez foi estabelecer o que é ortodoxia. O que é fé? Quais são os postulados que norteiam de forma sistemática e gradual o pensamento cristão? Sobre cristologia, é isso aqui? Ponto. Sobre eclesiologia, é isso aqui? Ponto. Sobre pneumatologia, é isso aqui? Ponto. O que é fé? Fé é isso. E eles andavam em cima disso. Segunda coisa, credo, por meio da expressão canon, significa regra. Começaram a reconhecer de fato os livros que já circulavam na igreja. Por quê? Porque o Antigo Testamento judaico, a Tanar, era o livro sagrado da igreja. Qual que era a expectativa dos primeiros cristãos? Era identificar a figura do Cristo proferida no Antigo Testamento. Então, o modus operandi, os auspícios doutrinários, as regras, as constituições da igreja não haviam ainda sido estabelecidas como ortodoxia, como doutrina. As cartas já circulavam já a partir do 1º século. A partir da 5ª década do 1º século começaram a circular os evangelhos e as epístolas apostólicas. Mas a doutrina, as luzes com relação àquilo que estava sendo circulado, lido, entendido. Por exemplo, aqui no Brasil, eu li uma revista que diz que apenas 7% da comunidade brasileira entende o que lê. Então, esse mesmo tipo de dificuldade tinha, então, por isso, precisou estabelecer o nosso credo. Marcion tinha estabelecido o credo, o canon. Marcion tinha estabelecido seu canon, que é o Evangelho adulterado de Lucas, as 10 epístolas de Paulo, mas aí nós começamos a validar o que já havia sido escrito, que foram o que de fato em 367 com Atanásio
ficou confirmado que a lista, essa lista que você tem aí, chamado de NT, o Novo Testamento, os 27 livros que estão aí na sua Bíblia. E por que isso começou a ser realizado pela ortodoxia? Porque várias cartas começaram a ser produzidas, cartas boas, inclusive, como, por exemplo, a carta de Clemente aos Coríntios. Tinha também o problema do Evangelho de Pedro, que já era um pouco problemático, a carta de Policarpo aos Filipenses, o pastor de Hermas, o Didaquê e o pastor de Hermas quase entrou no cânon, Então, para não correr risco de que outros elementos pudessem entrar no cânon, eles estabeleceram que a ortodoxia estabeleceu o cânon e isso passou a ser revigorado. Depois, em última instância, eles sancionaram a apostolicidade da igreja, que foi exatamente a figura dos bispos. E é importante nós que somos protestantes reconhecermos de forma sistemática e histórica que até ali o quinto, sexto século da era cristã havia comum acordo, mesmo nos bispados. É interessante demais porque grandes homens de Deus contribuíram para que a estrutura doutrinária da igreja se revigorasse já aí, até o quarto, quinto século, que foram períodos fenomenais da história do cristianismo e que temos muita coisa para aprender, inclusive desses nossos irmãos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica, a Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo. 3 coisas foram feitas para poder evitar maiores problemas: o estabelecimento da ortodoxia, a fixação do credo e do cânon, de quais seriam os livros, e a apostolicidade da igreja, que é exatamente a figura dos bispos, aqueles que tinham voz de autoridade para nortear o rebanho do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar, eu não sei quando, mas assim que puder, trarei para vocês um novo conteúdo com relação à história do cristianismo, e a gente tem a oportunidade de manter junto. Se você permaneceu aqui até esse momento, eu te peço, por gentileza, assine o canal, ative as notificações, sempre quando pudermos, no tempo mais oportuno, a gente vai disponibilizar um novo conteúdo para você. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus.